A paz do Senhor, igreja. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 34, versículo 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém nele se refugia, ninguém nele que se refugia será condenado. Eu convido os irmãos a orar. Senhor meu Deus, estamos aqui novamente reunidos em mais um culto de jovens para engrandecer e exaltar o seu santo e poderoso nome. Senhor, te agradecemos pelo alimento, pela família, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente e que aqueles que não puderam vir possam sentir a sua presença online. Que outras famílias possam ser alcançadas através desse culto, através dos louvores que serão ofertados ao Senhor. Que todos os obreiros venham ofertar a melhor oferta para não agradar homens, mas para te agradar. Que venhamos olhar as nossas ações, para que não venhamos cometer os mesmos erros de antes. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que venhamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal. Que venhamos ser sal e luz nessa terra. Senhor, envie cura para aqueles que estão doentes, que mais pessoas possam sentir a tua presença aqui nesse lugar. Abençoe os pastores, abençoe cada obreiro aqui presente. Amém.
que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Não há
O pecado ele nos libertou pra lá no mundo. Nada que vence esse amor. O amor que Jesus me entregou na cruz, nos amar. O pecado ele nos libertou. Não há
derramado por mim. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui Filipenses capítulo 4, do versículo 1 em diante. Está lendo na versão NA. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aleluia. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Muitas das vezes, todo o tempo, né? O mundo tem tentado nos estragar de diversas formas. Só que temos que ser vigilantes e quando sentimos que vamos cair, temos que pedir ajuda, recorrer à ajuda. Então, que possamos estar firmes uns com os outros. Quando um cair, o outro puder levantar. E quão bom é e quão maravilhoso é poder estar aqui com os irmãos. Muitos gostariam de estar aqui, mas não podem. Então que possamos dar glória a Deus a todo momento, porque Ele é maravilhoso em nossas vidas. Ele faz mais do que merecemos e coloca pessoas para nos ajudar. Amém? Essa é a minha, agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe. Eu preciso ver melhor para ver.
Por isso respiro, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai realizar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações, mas que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas o ser esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar terras em cães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Dar algo não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Compondo nossa comunhão, tenho o prazer de conquistar palácios de piedade, como um deserto que vai passar. Por isso resistindo estou, enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai ajudar. Me adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações, capaz de estratégia. Posso não ver o amanhã, mas o ser nesse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações, jamais se estratégia. Posso não ver o amanhã, mas o ser nesse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Só dá uma alegria de paz, Senhor. Quem já agradeceu por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia. Graças a Deus estamos aqui na casa dele, na casa do Pai, nessa casa de oração. Assim como o Joãozinho louvou aqui, adorar em meio às tentações é só com o nosso Senhor mesmo, só com o nosso Deus. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra de todo mal. E eu gosto muito de ver culto de jovens, porque a gente vê uma juventude que
tem deixado o amor de Deus para trás. E é muito gratificante chegar na casa do Senhor e ver jovens trabalhando na obra dele. Também me traz a memória assim, como na minha juventude eu tomei essa decisão, que é a melhor decisão que nós podemos tomar, que é erguer a mão para o nosso Senhor Jesus Cristo e aceitar Ele para caminhar no caminho dele até a salvação. E eu me lembro que, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa, né? Trabalho de escolas, aquele que ia na lousa e pensava que não estava escrevendo e estava indo em outra linha e já eu não gostava. Tinha pavor de falar, de apresentar em público para pessoas. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Renovo, eu vi jovens subindo para ter oportunidades, crianças, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu também quero essa oportunidade. E graças a Deus eu estou aqui pela misericórdia dele. Nós estamos aqui pela misericórdia dele, pela graça do Senhor. E nós sabemos que muitas das vezes a palavra de Deus, muitos vão achar que ela é pesada. E Jesus ele fazia muitos milagres. Fazia a obra dele, trazia muitas multidões. Mas nós sabemos que só os verdadeiros ficaram com o Senhor. E a palavra de Deus vai falar que Lamentações, que só a misericórdia do Senhor são as causas para nós não sermos consumidos. E ela não tem fim, renova sobre todas as manhãs. E grande é a fidelidade dele. Então nós sabemos que nós não somos consumidos por este mundo, pelas nossas aflições, pelas nossas dores, porque o Senhor tem nos guardado e tem cobrido com a mão dele. E aqui nós estamos nesta noite para adorar este Deus, para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos abraçou de uma forma que nós nem imaginamos. Ele que nos trouxe uma alegria que nós não encontrávamos no mundo. O nosso coração foi preenchido, ele é cheio de uma alegria que, às vezes, para nós explicar para outras pessoas não entendem porque elas não enxergam. Mas o que nós podemos pedir é para o Senhor abrir os olhos dessas pessoas também. Também gostaria de ler com os irmãos em João 6, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos ouviam isto e disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-os? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, e o Espírito que vivifica a carne para aproveita? Para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhes for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolheis a vós os 12? E um de vós é o diabo. Isso dizia ele, Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar
sendo um dos 12. Glória a Deus. Irmão, o que eu acho interessante é que a palavra de Deus, ela nos traz muitos a favor, e ela nos traz também milagres e bênçãos. Mas o que nos faz caminhar com Deus é a presença dele. É nós reconhecermos quem que é Jesus e o que Jesus ele pode fazer por nós. Que o principal é a nossa salvação. Mas nós vemos que nem todos estão preparados, nem todos irão até o fim. Mas o que eu acho interessante é o que nós devemos ter a humildade de reconhecer quando nós estamos errados. Assim como Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor só o Senhor pode dar a vida eterna. E assim eu agradeço pela minha oportunidade de estar aqui com vocês. Assim foi levar ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não, mas ele não. Deus meu
gostaria de compartilhar o versículo que está em Mateus 5, versículo 13, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de todos vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que fez e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar já o presbítero Iago para a palavra da noite, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor pela essa noite, mas essa palavra que o Senhor está para nos entregar. Senhor, meu Deus, primeiramente, Senhor, eu te agradeço por ter nos trazido aqui, Senhor, da tua casa, para estar te adorando e te glorificando, Senhor. Aqui, Senhor, nós entregamos os nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, dispostos à mudança. Estamos aqui dispostos, Senhor, para estar abrindo nossos corações para que venha, Senhor, realmente a mudança verdadeira sobre nós. Ô Senhor Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Senhor. Todo louvor aqui glorificado, Senhor, seja entregue a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Ô Senhor Jesus, a palavra da noite, Senhor, que foi preparada com muito carinho, no qual o Senhor entregou no coração do Teu servo, Senhor. Eu acredito muito, Senhor, que essa palavra é mais do que importante essa noite para aqueles que estão aqui, Senhor, dispostos para ouvir a Tua palavra. Estão dispostos para abrir o seu coração e ouvir, realmente disposto a mudar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite, Senhor. Assim eu te peço, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Amém. Saúde a amada igreja na gloriosa Santa Paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus, maravilhoso poder adorar a Deus convosco, com jovens que estão aí na flor da idade, né? Glória a Jesus, por cada jovem dessa amada igreja, por cada jovem de outros ministérios, e também que jovens impactam outros jovens. Nós cremos na manifestação do poder do Senhor através de Jesus Cristo, para que muitos jovens sejam alcançados por estas sagradas escrituras, pela palavra do Senhor, amém? Que nós possamos continuar, queridos, orando pelos jovens. Ore por esse ministério, ore por cada ministério da igreja do Senhor, porque nós sabemos que o inimigo tem se levantado sim, mas como diz a palavra do Senhor, ele se levanta para cair mais uma vez, porque conosco está o general de guerra, conosco está Jesus Cristo, Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso. Jesus, amém? Jesus, somente dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Quero ser fidedigno ao tema deste mês, que é sobre a Páscoa. Você já se perguntou o que é a Páscoa, o porquê da Páscoa, quando inaugurou? Se nós celebramos hoje como cristão porque ela é uma festa judaica, você já se perguntou isso? Eu gostaria de ser fidedigno ao tema e a gente trabalhar dentro dessa perspectiva, amém? Nós vamos entender um pouco mais, é claro que em 1 hora ou 40 minutos não tem como esmiuçar tudo, mas eu creio que o Senhor há de iluminar para que nesta noite nós venhamos sair daqui entendendo, querido, que a nossa Páscoa não é uma coisa, não é um objeto, não é ovo, não é coelho. Eu não desmereço isso. O que eu desmereço é a falta de conhecimento dos cristãos. O que eu desmereço é você não entender o que é a Páscoa. Isso eu desmereço. Agora, chocolate, se quiser comer, pode comer. Mas entendo o que é a Páscoa primeiramente. A nossa Páscoa tem nome e é uma pessoa. Se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa Páscoa é uma pessoa. E é a única, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Abra a palavra do Senhor em Mateus 26, amém? Mateus 26, a partir do verso 17. Quando você acha que eu louvo a Deus por esta igreja, por cada um que se encontra aqui, trago uma notícia para aqueles que sabem, para aqueles que ainda não sabem. A minha filha já está em casa, já está em casa. Deus abençoe a todos que oraram pela mais um testemunho para a glória de Deus, tá bom? Não vou mencionar nomes dos que ajudaram, aqueles sabem, eles conhecem, mas eu sou muito grato a todos, tá bom? Aqueles que oraram, aqueles que diretamente nos auxiliaram. E eu posso dizer para você, querido, que eu tenho uma família, não só a minha sangue, mas eu tenho uma família em Cristo, que ainda ora, que ainda busca, que ainda clama, que ainda exalta, que ainda glorifica o Senhor. E sabe o que é isso, querido? Enquanto a igreja se une não para falar mal dos outros, enquanto a igreja se une não para fazer fofoca, enquanto a igreja se une não para fazer coisas erradas, querido, mas enquanto ela se une para orar, há um Deus que responde orações de crentes que oram em unidade, na presença do Senhor. Deus ainda responde. Igreja unida no mesmo propósito. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Em breve minha esposa vai testemunhar, em nome de Jesus. Mateus 26, 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Vou repetir isso aqui, querido. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Eterno em nome de Jesus. É honra, é glória, é louvor, Jesus, Jesus. Vamos ver por ele. Amados, a Páscoa, ela é uma festa judaica? Sim. Para os ortodoxos até hoje. Só que algo que nós precisamos entender e desconstruir aquilo que foi construído em muitos lugares é que a Páscoa, assim como a Santa Ceia, precisam ser valorizadas. Precisam ser valorizadas e entendidas. É por isso que eu quero ser lúdico aqui, dentro da perspectiva do tema. Porque muitos acham a Páscoa somente um feriado, para eu sair com a família final de semana. Não estou dizendo que isso está errado, mas a gente precisa entender o que é prioridade. Muitos acham que a Páscoa é só um feriado prolongado onde eu vou descansar. Muitos acham que a Páscoa é somente isso. Mas nós vamos aprender dentro da palavra, querido, que a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, é aquele que morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo de manhã, fazendo o que? Livrando todos aqueles que estavam na escravidão, querido, trazendo através da sua morte, do seu sacrifício, a libertação para todos aqueles que estavam presos. Aleluia! Acho que você me entendeu, querido. O que eu disse é: Jesus é aquele que morreu na sexta-feira, mas ao terceiro dia, no domingo de manhã, ressuscitou, livrando todos aqueles que estavam na escravidão para a liberdade. Somente em Jesus Cristo nós somos livres. A Páscoa a gente sabe aqui
Jesus estava celebrando a Páscoa. Só que a Páscoa não se inicia aqui, não se instaura aqui. A Páscoa, ela se inicia no capítulo 12 de Êxodo, como nós bem conhecemos essa passagem. Aqui Jesus, por ser judeu, ele tem que cumprir aquilo que estava dentro da lei, porque tinham 7 festas. E já cai por terra de quem não gosta de festa. Festa que tem, é claro, presença de Deus. Os judeus são o povo que mais gosta de festa. E se você não gosta, eu gosto. Se tiver alguém convida, hein? Glória. Principalmente os jovens, eles convidam para uma festa aí, eu gosto de festa. Glória. Deus é maravilhoso. Então, mas os judeus, eles anualmente eles tinham 7 festas. E pasmem vocês, não era festa que era hoje, acabava amanhã ou acabava hoje mesmo, não. A festa era 7 dias, depois remendava em outra mais 7, depois já na outra 50 dias, e depois já ia na festa dos tabernáculos. Ou seja, uma festa era ligada na outra. Então a Páscoa era uma festa judaica. Para os ortodoxos ainda é. E nós entendemos que são 7 festas, mas 3 são obrigatórias, 4 intermediárias. Quais eram as 3 obrigatórias? Que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eram as 3 que todos os judeus obrigatoriamente tinham que estar no centro da adoração, que era lá em Jerusalém, no templo. E a Páscoa, ela se inicia ou dá início lá no 12 de Êxodo. Você bem lembra do texto? Quando Deus ele vai enviar a última praga para matar os primogênitos. E aí ele fala para Moisés: Moisés, ordena ao povo que pegue um cordeiro puro, imaculado, um cordeiro que não tenha nenhum arranhão, que seja perfeito, apontando para aquele que é perfeito. Pega esse cordeiro, Moisés, você vai ordenar ao povo para que mate esse cordeiro, decole-o. Você vai matar o cordeiro, vai cozinhar o cordeiro, mas o sangue do cordeiro você vai passar no umbral das portas. Porque na meia-noite eu vou enviar o anjo exterminador. E a casa que não tiver o sangue, a marca, o cordeiro, essa casa, o exterminador, o anjo tem liberdade, legalidade para entrar, para matar. Mas toda casa que tem a marca, o inimigo não pode entrar e tocar em ninguém. Aleluia. Toda casa que tem o sangue, toda casa que tem a marca, toda casa que tem a presença do cordeiro, o anjo exterminador pode até descer, mas ele vai descer e vai voltar vazio. Sabe por quê? Porque toda casa que tem o cordeiro, o sangue dele é que te guarda. O sangue do cordeiro é poderoso. Então o anjo pode vir, ele pode, mas ele vai ter que pular, porque ele não pode entrar lá. Sabe por quê? Porque tem a marca do cordeiro, tem o sangue do cordeiro lá, querido. Aleluia. Só que o interessante é que eles tinham que cozinhar o cordeiro e comer tudo do cordeiro. E como é isso? Eles tinham que comer a fissura, tinham que comer a cabeça, tinham que comer tudo do cordeiro, não podia deixar nada. Eles tinham que matar o cordeiro, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta, e eles tinham que cozinhar o cordeiro, ou cozer o cordeiro, junto com os pães sem fermentos, que são os pães ácidos, e junto com as ervas amargosas. Sabe o que é isso? Era Deus falando: eu vou inaugurar a Páscoa. A Páscoa vai ser inaugurada aqui, no 12 de Êxodo. E ela vai ser perante a minha lei, obrigatória. O Senhor, ele estabelece agora. Por que pães ácidos sem fermento? Não tinha tempo para esperar a levedar.
Porque ervas amargosas, por conta de eles lembrarem de tudo aquilo que eles passaram na escravidão, do amargo da vida deles. E o pão sem fermento também simboliza: o nosso Deus é puro, o nosso Deus é santo. E o cordeiro, por que não podia faltar? Porque senão não tinha remissão de pecados, e aonde ele, o anjo exterminador, entrasse, ele tinha autoridade para matar. Pasmem vocês, queridos, estavam no mesmo ambiente, egípcios e judeus, na mesma geografia, querido. A casa de luto para eles, mas na presença de Deus era festa, aleluia. A casa de luto lá no Egito, querido, mas na presença de Deus tinha festa, o povo celebrando. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: ei, é livramento para a sua casa, é livramento para a sua vida, é livramento para você. Sabe por quê? O sangue do cordeiro está no umbral da tua porta. O sangue do cordeiro está sobre a sua casa. O sangue do cordeiro está sobre a sua família. Então o anjo exterminador pode até passar, mas ele não tem autoridade para tocar na sua vida, para tocar na sua casa, para tocar em você. Sabe por quê? O sangue do cordeiro te cobre, ainda tem poder. Aleluia. Ele inaugura a Páscoa, o Pessah. A Páscoa dos judeus é assim. Alguns ainda comemoram da mesma forma. Essa é a Páscoa que Deus instaurou em Israel. Primeiramente lá no Egito, é claro, para a saída deles da escravidão para a libertação. E o Senhor, quando dá as tábuas da lei para Moisés, e estabelece a lei que nós chamamos de lei mosaica. Agora, dentro da lei, vai estar essas 7 festas que o povo vai ter que agora fazer. O povo tinha que celebrar a festa do Pessah, da Páscoa. E aí vem se passando o tempo. Vem se passando o tempo agora, e nós vamos entender, amados, que essa cerimônia lá em Êxodo 12 é chamado na teologia de tipologia. Tipo, figura. Antítipo é o original. Então Cristo é uma tipologia ritual da Páscoa ali em Moisés. Essa Páscoa estava apontando para a Páscoa que havia de vir. Então Jesus, ele vai reformular. Jesus, ele vai ressignificar a Páscoa. Jesus, ele vai trazer agora a Páscoa não só para os judeus, mas também para todos aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Aleluia. Quer ver o que é mais lindo, amados? Abra comigo em João, no capítulo 13. João, no capítulo 13, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos dizer assim, amados: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Jesus aqui em João, no capítulo 13, Jesus, ele já está no cenáculo. Ele já estava em Jerusalém. Sabe por quê?
Porque anualmente, na Páscoa, todos os que eram israelitas, judeus, precisavam comparecer lá no templo, precisavam comparecer em Jerusalém, no centro da adoração, para que viessem todos comemorarem a Páscoa. Jesus pede para João e Pedro ir prepararem a Páscoa no cenáculo, na casa de João Marcos, e depois escreve o Evangelho de Marcos. Lá no cenáculo, na parte de cima, Jesus está na mesa agora, e Jesus, ele vai fazer um outro rito dentro desse rito pascal. Jesus, ele vai trazer dentro da Páscoa um outro rito dos judeus. O que era esse? Chamado de Kedush. Kedush era a ceia na Páscoa. Ou seja, Jesus estava na Páscoa, ou seja, na semana da Páscoa, comendo com seus discípulos a Páscoa, ervas amargosas, pães ácidos, e o cordeiro estava para ser preparado. O cordeiro estava para ser preparado. O cordeiro era ele. E dentro da Páscoa agora ele vai trazer o que nós chamamos de ceia ou Santa Ceia. Sabe por quê? Ele vai pegar o cálice e vai pegar o pão. E ele vai falar lá em Mateus 26, que nós chamamos da Santa Ceia. Ele vai dizer assim, ó: este é o pão que simboliza o meu corpo, que será entregue por nós. Semelhantemente, ele pega o cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. O que Jesus está trazendo é, na Páscoa, ele está trazendo a Santa Ceia. Só que os judeus eram comum eles na ceia ter pão e vinho. Só que pão e vinho para os judeus é símbolo de aliança. O que Jesus está dizendo é: eu vou fazer uma aliança com vocês. Aleluia. Vou repetir isso aqui. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Dentro do Pessá, porque eu sou o cordeiro, vai ter o pão que vai simbolizar o meu corpo, vai ter o vinho que vai simbolizar o meu sangue. E eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. Eu estou ressignificando a Páscoa. Agora, querido, é o sangue de Jesus. Não é mais o sangue do cordeiro. Agora não é mais o corpo de um cordeiro, um animal. Agora é o corpo de Jesus que vai ser dilacerado. Agora é o sangue dele que vai ser derramado. Jesus na Páscoa estava no centro de adoração, ou seja, no local geográfico de adoração. Lá na mesa, com os discípulos, na Páscoa. E é na Páscoa que ele vai instaurar a ceia. E o que é que eu chamo a atenção da igreja aqui? É que na Páscoa, querido, eles não vão viajar, e quem viajava voltava. É que na Páscoa eles não vão deixar de cumprir a lei. É que na Páscoa eles não vão deixar de adorar o Senhor. O que eles estão nos ensinando através da palavra é, querido, eu sei que você às vezes quer curtir um pouco com a família. Eu sei que às vezes você gosta de sair no final de semana. Mas se formos cumprir a Páscoa que Jesus está nos ensinando, querido, é sair do local geográfico e vir para o local de adoração. Aleluia. Vou melhorar isso aqui, querido. É você sair do seu ambiente carnal, do seu ambiente físico, e vir para o ambiente espiritual. Sabe por quê? Porque o Cordeiro almeja comer a Páscoa com você. Jesus quer comer a Páscoa conosco, e Ele está presente nesta noite. Aleluia. Jesus nos ensina isso, amado. É prioridade. Faz tempo que eu vejo nas redes sociais, hoje os cristãos de hoje não fazem mais menção da Páscoa e nem da Santa Ceia, falando de uma maneira mais aberta:
não estão nem daí. E aí é um problema, porque isso é uma ordenança do Senhor. Isso é algo que o Senhor está nos chamando para o compromisso, um comprometimento. Cadê a igreja que se compromete com o Cordeiro? Cadê a igreja que um dia estava lá quase morto, mas Jesus trouxe para a ressurreição na presença dele? Cadê a igreja que um dia foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, que não prioriza mais as coisas de Deus? Eu sei que é forte. Eu estou falando para mim mesmo. Sabe por quê? Porque quantas vezes eu morri no céu, depois de ter vindo para Jesus, eu deixava de vir no culto para jogar bola no cenário. Jogar bola é errado? Não, é um esporte. Mas na hora do culto, quantas vezes eu deixei de vir no culto para ir no shopping com a minha família? E no shopping é errado você comer um macarrão lá gostoso? Tem um lugar bom lá em não é errado, amados, mas eu deixei de ir para a prioridade palavra, prioridade Jesus Cristo. Cadê a prioridade, igreja? Prioridade sempre foi e sempre será Jesus Cristo, primeiro Ele. E eu estou falando para mim que às vezes não prioriza, eu estou dizendo para mim que às vezes não sou como deveria ser perante a palavra. Eu estou falando para mim que às vezes sou falho, mas Deus está nos chamando nessa noite e dizendo: ei, eu quero renovar aliança. Tem mesa nessa noite, tem cordeiro, tem sangue, já foi derramado, tem o corpo dele, tem. Deus quer renovar aliança com a igreja. Cadê a prioridade, igreja? Aleluia. Quem é a prioridade para você? Uma vez eu perguntaram para mim, eu estou dizendo alguém próximo de mim, perguntou: aonde eu vou? Final de semana é ceia. Eu vou para a ceia ou eu vou para a praia? Sabe o que eu respondi? Isso é alguém próximo de mim, que eu amo, mas eu tive que ser lúdico com ela na Bíblia. Eu falei: qual é a importância que Jesus tem para você? E é errado ela ir para a praia? Não. Mas ela ia deixar de vir para a ceia. Eu também gosto de praia. Bonito, né? Eu gosto. Mas o que eu estou dizendo é, perante a palavra, o que é prioridade? A prioridade não era a ceia. Por que ela perguntou para mim? Amados, a prioridade é o Senhor. Eu sei que vai ter dia que você vai pegar sua família e vai falar: pastor, esse final de semana eu não vou estar. Vou estar em um ambiente, vou estar, né, numa, digamos, um negócio da família. Amém, glória a Deus, isso acontece, amados. Mas o que eu estou dizendo é prioridade. O que é que vem primeiro para você? Quando você acorda, o que é que vem primeiro? O celular? O que é que você faz primeiro quando acorda? Já vai ligar a televisão? O que é que você faz primeiro quando acorda? Já vai comer? Tem gente ainda na igreja que quando acorda, querido, coloca o joelho no chão, a cara do pó e fala: obrigado, Senhor Jesus. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de mim, um pobre pecador? Tem gente que ainda valoriza, rapaz. Tem gente que ainda valoriza as coisas de Deus. E você sabe que no pensar, você sabe o que tinha na mesa? Na mesa familiar tinha os pais, os filhos. Na mesa familiar tinha unidade, irmão missionário. Tinha unidade do povo de Deus, amados, tinha unidade. E você sabe o que eles faziam na Páscoa? Eles pegavam, eu só estou conjecturando para você entender, abriam lá em Êxodo 12. E sabe o que eles faziam?
olha o que o Senhor fez. Ele libertou a gente lá do Egito e nos trouxe para essa terra que manda leite e mel. Eles falavam das benefitudes de Deus sobre a vida deles. Cadê a igreja? Cadê a igreja que ainda faz isso? Aleluia. Cadê a igreja que ainda se reúne para fazer isso? Cadê a igreja que ainda é unida? Cadê a unidade da igreja em amor em Cristo, amados? Aleluia. O que Cristo está nos ensinando aqui, amados, eu estou ressignificando a Páscoa. A Páscoa era só para os judeus, mas agora não. A gente comemora a Páscoa também. A Páscoa era só para eles, mas agora Jesus ressignificou a Páscoa. A Páscoa agora, amados, é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que na Páscoa nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. É por isso que na Páscoa nós entendemos que Jesus, através do seu sangue, libertou, liberta e ainda vai libertar povos, nações e línguas pelo poder do seu sangue. Deus ainda faz isso através de Jesus. Da ceia eu vou deixar para outro dia, senão não vai dar tempo. Mas a gente não prioriza mais. Quando eu falo a gente, eu não estou falando especificamente de você. Quando eu falo a gente, não estou dizendo especificamente de você. Talvez você valorize. Talvez você fale, não, eu tenho valorizado o presbiteriano. Não tem problema, é isso mesmo. Glória a Deus, continua nessa fé. Mas eu estou dizendo para uma igreja do século 21 que não prioriza mais as coisas de Deus. Parece que não é mais santo. Parece que a gente pode fazer o que quiser. Não, querido. Você não pode fazer o que você quiser. Isso é bíblico. Você entregou sua vida para Jesus? Entregou não? Amém? Então Jesus está dizendo, ei, você vai aonde eu quero, você faz o que eu quero, você tem que andar no meu caminho. Então a Bíblia vai nos ensinar que não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dele. Então a minha vontade agora morreu quando eu me batizei. A vontade de Cristo nasce sobre mim agora. Agora o meu desejo é ir para o céu, é ir para o céu, aleluia. O meu desejo agora é ir para o céu, oh glória. Então Jesus ele vai ressignificar a Páscoa, que instaurou lá no Êxodo 12. Nós sabemos e entendemos agora que na Páscoa dos judeus tinha cordeiro, tinha pães asmos, tinha ervas amargoras. E é nesse inteirinho, na Páscoa, que Jesus inaugura a Santa Ceia. No Kedush, que tinha o pão e o vinho. Aí ele vai falar da Santa Ceia, para a gente fazer em memória dele. A gente parece que não valoriza mais as coisas de Deus. A gente precisa valorizar tudo. Sabe por quê? Porque Deus ainda faz milagre. Deus ainda está no meio do seu povo. Aleluia. Deus ainda ressuscita mortos. Ainda é assim. Deus é santo. Aleluia. Deus requer de nós, amados, sim, um conserto através da sua palavra, para que nós venhamos estar mais próximos dele. Parece que as coisas do mundo parecem mais atraentes, fisicamente falando, sim, mas o Senhor está nos chamando para um conserto na presença dele, entendendo, querido, que Jesus, ele é soberano e ele tem para nós planos de paz e não de mal. Você sabe o que é mais lindo? Jesus, ele diz: honro os que me, mas os que me desprezam serão desprezados. Tem gente vivendo milagre, querido. Sabe por quê? Porque tem sido fiel. Tem gente que ainda, querido, está cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o mundo para ele não é mais atraente. O que é atraente é a palavra, é a presença de Jesus.
Tem gente que ele está cumprindo seus propósitos em ambientes que Jesus levou. Sabe por quê? Porque para ele o mundo já morreu. Para ele o velho homem já era. Ele quer a presença de Deus. Ele quer a presença do Senhor Jesus. E é o que a igreja precisa resgatar. Porque muitos perderam a sua identidade. Você vai na igreja? Você é cristão? Sou. Você tem fé? Tem. Não muda nada. Mas Jesus está dizendo: ei, querido, você faz parte do céu. Você faz parte do reino. Você precisa resgatar aquilo que foi perdido de volta. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós precisamos crer no Senhor e viver a sua promessa. Jesus ressignificou a Páscoa. Era só para os judeus, mas não é mais. Agora não. Você sabe o que é interessante? É que em João 13, desde o 13 até o 17, Jesus está na mesa com os discípulos. E você sabe o que ele está fazendo lá, querido? Tratando de coisas extraordinárias para a igreja. Lá no 13 ele inaugura o que nós chamamos de lava-pés. Ele vai com toda a humildade lavar os pés dos discípulos. Na ceia, vamos na ceia, na Páscoa, na semana da Páscoa. Ele vai orar pelos seus discípulos. Ele vai dizer para os seus discípulos: ei, lá em João 15, eu sou a videira verdadeira. Jesus está tratando de coisas na Páscoa, aonde ele inaugura ou instaura a Santa Ceia. E pasmem de vocês, dentro daquele cenáculo tinha um traidor. Sabe por quê? Porque não adianta só estar no cenáculo, na igreja. Qual é o teu propósito aqui? O que você vem fazer aqui? Porque para Judas, Jesus não era Jesus. Para Judas, Jesus era só mais um. Para Judas, Jesus tinha que vir para livrar eles de Roma. Mas Jesus estava ensinando que não é para isso que ele veio naquele momento. Jesus estava ensinando Judas a não ser avarento. Jesus estava ensinando Judas a não ser avarento. Jesus estava ensinando seus discípulos a questão da humildade. Cadê a humildade da igreja? Jesus estava ensinando os discípulos: se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei, assim conhecerão que sois meus discípulos. Jesus está tratando de coisas sérias para a igreja. Cadê essa igreja da Bíblia nos dias de hoje? Eu retomo a dizer, não estou dizendo especificamente você, estou dizendo da igreja do século 21. Cadê essa igreja? Que ama, que tem humildade. Cadê essa igreja que ora? Aleluia. Jesus está tratando de coisas extraordinárias na ceia, na semana da Páscoa. E você sabe, muitos abrem o texto e batem em Judas, falando: Judas é traidor, vendeu Jesus por 30 moedas. E você que vende Jesus por causa somente de um flerte. E você que vende Jesus por causa de um contato no WhatsApp. E você que vende Jesus somente por causa de um êxtase. E você que vende Jesus por coisas tão pequenas. Judas ainda vendeu por 30 moedas de prata. Não estou dizendo que está certo, mas o que eu estou dizendo é: bate em Judas, mas melhor. Prega o que você vive, ou vive o que você prega. Vejo tanta gente falando em Judas no texto bíblico, querido, mas que é pior do que Judas, é mais do que traidor. Isso é duro, querido. Eu sei, é para mim também, que às vezes não valoriza as coisas assim.
que às vezes não valorizam aquilo que é sacro, que às vezes não valorizam mais um culto como esse, que ele não é só um culto. Se a gente entender que é uma oportunidade para a gente estar mais próximo dele, se a gente entender que é mais uma oportunidade para eu adorá-lo, se a gente entender que é mais uma oportunidade para eu estar perto de Jesus, a gente largaria os nossos afazeres e vinha encher as igrejas. Mas os nossos afazeres são mais importantes hoje. Nós estamos vivendo a época do Ageu. Não sei se você lembra desse texto, capítulo 2. Só que não na questão financeira. Deus fala para o povo: ei, vocês estão mais valorizando as suas casas do que o templo. Aí Deus estava tratando com o povo. A gente parece estar do mesmo jeito. Cadê a valorização, igreja, daquilo que é santo? Eu não estou falando somente das quatro paredes, estou falando de Jesus. Cadê a valorização em Jesus? Cadê valorizar aquilo que Ele fez por você? Ele tomou o seu lugar naquela cruz do Calvário, para a gente na semana da Páscoa. Que no quesito da palavra de Deus, eles saíam das suas casas e iam para o centro de adoração. Quem estava viajando voltava e tinha prazer de ir para a Páscoa. A igreja se unia. Cadê essa igreja que se unia? Não, cada um vai para os seus afazeres. Eu não estou dizendo que os seus afazeres estão errados. Eu estou dizendo, cadê a prioridade? Cadê a prioridade? O que você mais ama? Aleluia. Jesus trata conosco a Páscoa e ressignifica ela. Aleluia. Ele trata conosco. E você sabe que é mais lindo. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Jesus é a nossa Páscoa, igreja. Glória a Deus. Sabe por quê? Obrigado. Obrigado. Na sexta-feira de manhã, o sacerdote pegava o cordeiro. Eu estou dizendo o cordeiro animal. Ele ia avaliar o cordeiro. Ele avaliava o cordeiro, perdão, na quinta-feira. Na sexta-feira, o cordeiro pascal ia para o matador. Isso estou falando do povo judeu. O cordeiro ia para o matador mudo. Um cordeiro que era puro, que não tinha mancha, apontando para Cristo. Só que ele era sacrificado somente a hora do sacrifício, que era às 3 da tarde. E que hora que Jesus morre? Às 3 da tarde. Jesus é avaliado pelo sumo sacerdote já a partir de quinta-feira à noite, aonde lá no Getsemane soa sangue, como diz o evangelista Lucas, aonde ali o peso dos nossos pecados já estava sobre o ombro de Jesus, aonde Ele já estava trocando conosco ali de lugar. Santo, aleluia. Ele é preso, eles vêm e prendem Ele. Jesus vai para o sinédrio, é julgado. E no sinédrio, eu estou somente resumindo para você entender, para a gente terminar o horário. No sinédrio ele é julgado, e ali Anás e Caifás julgam ele. O sacerdote tinha que avaliar o cordeiro. Anás e Caifás eram o sacerdote e o sumo sacerdote. Avaliaram o cordeiro. O cordeiro já começa a ser espancado ali mesmo, porque alguns julgaram ele ter falado mal contra Anás e Caifás. Um dos soldados já bate nele, já dá uma bofetada nele, e a partir dali, amados, ali já vai começar a caçoarem dele, a baterem nele. Estou falando de Jesus, amém? Ali já batem nele, agora ele já vai para ser julgado por Herodes, porque ele era judeu da Judeia. Herodes não
vê nada nele que o possa julgar. Manda para Pilatos, e a Bíblia diz que Jesus reconcilia os dois que não se falavam. Jesus agora é julgado na semana da Páscoa, o Cordeiro. Pilatos fala: eu vou lavar as minhas mãos porque era justo. Só que eu careço de soltar um. Eu solto quem? Jesus ou Barrabás? Aí a multidão grita: crucifica ele. Para quem gosta da voz da multidão, a verdade é uma só. E aí eles falam: solta Barrabás. Sabe por quê? Barrabás é a minha figura e a sua. Bar, filho de Abas. Barrabás, a cruz era sua e você era Barrabás, eu era Barrabás. A cruz era nossa, amados. Mas o Cordeiro Pascal tomou o nosso lugar. Aleluia. Bar, filho de Abas. O injusto é solto pelo justo que foi preso e morto. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse? Eu estou dizendo para você que Barrabás matou, foi homicida. Barrabás era se fosse nos dias de hoje, querido, era considerado um dos piores ladrões. Só que ele é solto porque o justo vai ser preso, julgado, morto. O justo veio pelos injustos. O Filho de Deus se torna filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Aí você pergunta: será que alguém me ama? Quer melhor ou maior amor do que esse? Está explícito para você. Jesus nos ama de uma forma tão grande. Deus nos ama de uma forma tão grande, amados, a grau ponto de renunciar à sua glória, a grau ponto de fazer esse filho dos homens vir sofrer. O Cordeiro Pascal. Vem. E eles falam: solta Barrabás. Soltou a gente, estava preso. A gente estava preso. Soltou a gente por causa do sacrifício dele. Eu e você estávamos presos no pecado, nos delitos desse mundo. E estávamos julgados já. Mas Jesus mudou a nossa sentença. Trocou de lugar. Por isso que é sacrifício vicário. É por isso que na cruz você vai ver que não tinha o tamanho dele, porque não era para ele. Aleluia. Mas no momento que Pilatos fala: então Barrabás vai ser solto, e Jesus vai passar por aquilo que nós chamamos da via mais dolorosa. Vão bater nele com as honradas. Já foi falado aqui, eu quero ser repetitivo sim, para você entender. As orradas tinha pontas de ossos e bolas de ferro. E ele toma 39 dessas, que não tinha só uma somente. Tinha aproximadamente 12 cordas ali. Aonde batia uma, e quando puxava, vinha pele, vinha sangue, vinha tudo. Foram na frente, foram nas costas. E não obstante, depois das 39, o Cordeiro Pascal agora vai ter que suportar a cruz. Agora vai ter que carregar a cruz, aproximadamente 800 metros de Jerusalém. Vai até o Gólgota. E às 9 da manhã da sexta-feira, ele é crucificado na cruz. Para ele respirar estava difícil. Estava dolorido, sim. Porque Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. E na cruz ele fala 7 frases, ao qual, antes de entregar o seu espírito, ele vai dizer:
Tetelestai, está consumado. Tetelestai no grego é ente, uma dívida, está pago para você, tá? Aleluia. Está pago para você o cordeiro pascal. Na sexta-feira, na hora do sacrifício, que o cordeiro era sacrificado, às 3 da tarde, ele fala: ei, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre. Aí certamente, estou conjecturando, a morte falou: tem mais um aí. Como é que é o nome desse? Jesus o Nazareno. Está colocado na cruz, rei dos judeus. Foi colocado no túmulo de José de Arimateia, no jardim. Sexta-feira acabou, a morte segurou ele. Sábado inaugurou, também nas 6 da tarde acabou, a morte segurou ele. Mas domingo de manhã, querido, aleluia. Domingo de manhã, aleluia. Maria Magdalena, junto com as outras Marias, falou: ei, vamos ao sepulcro, vamos levar olhos para onde o corpo dele, vamos. E elas estão andando a caminho do sepulcro e falam: quem vai remover a pedra? Mas elas não sabiam que a pedra já tinha sido removida. E elas agora chegam no túmulo e olham 2 homens de branco sentados na pedra, 2 anjos. E elas falam: cadê ele, mestre? Aí o anjo fala: porque você procura dentre os mortos aquele que vive, aquele que vive, aquele que vive. Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a nossa ressurreição. Ele ressignificou a Páscoa. Sabe o que é mais extraordinário? É que na semana da Páscoa ele falou do Consolador que viria lá em Atos 2. Ele vai dizer: ó, o Consolador virá lá em Atos 2b. E eles vão continuar fazendo aquilo que Jesus ordenou. E você sabe o que é mais extraordinário? É que lá em Atos, no capítulo 12, vamos lá, um pouco mais para frente só. Atos, no capítulo 12. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou seja, era Páscoa. Era a semana da Páscoa. Depois de prender, o lançou na prisão, aleluia, entregando a 4 escoltas de soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da... Meu filho. Assim Pedro estava guardado na prisão. Mas o que é que havia na igreja? A igreja orava por ele. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí o 6, na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, amados? Jesus ressignificou a Páscoa. E a igreja está unida na Páscoa. Só que Tiago, irmão de João, é morto, filho de Zebedeu. Agora Pedro é preso, porque os 2 eram influentes em Jerusalém. A igreja está numa semana da Páscoa comendo, se depara com essa notícia, e o que eles vão fazer?
unir em oração. Eles vão se unir em oração. E você sabe o que é mais lindo? Na Páscoa lá em Moisés, o que é que foi mandado lá? Um anjo exterminador. Mas na Páscoa depois de Cristo, pastor Marcelo, tem o anjo do Senhor do livramento. Tem anjo do Senhor de livramento. Aleluia. Através de Jesus Cristo. A Páscoa que nós cremos que é Ele, Jesus. Ele manda anjo que dá livramento para o seu povo. Por isso, igreja, continue orando. Porque enquanto a igreja ora, tem presos espirituais que estão sendo livres, libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Mandou um anjo exterminador lá. Aqui ele manda um anjo libertador. Aleluia. Glória a Jesus. Na Páscoa judaica veio o anjo exterminador. Na Páscoa em Cristo veio o anjo libertador. Deus ainda ordena, dá ordem aos anjos ao nosso respeito, querido. Tem livramento para a igreja, tem livramento para o seu povo. Deus ainda dá livramento para a sua igreja. Aleluia. Caminhando para o final em Atos 20, um pouquinho mais para frente. A partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Depois do dia dos pães sem fermento, semana da Páscoa, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troades, onde passamos uma semana. No 7º dia da semana, que era considerado domingo, nós nos reunimos a fim de partir o que é a igreja? O pão. A igreja se reúne para partir o pão. A igreja se reúne para oração. A igreja não se reúne para falar mal do seu filho. A igreja não se reúne para fazer coisas horrendas. A Bíblia diz que aqueles que se unem, um tem salmo, o outro tem cântico, o outro tem a presença, o outro clama a Deus, e assim a igreja unida na presença de Deus. Aleluia. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Aleluia. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu no 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se, abraçando e disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está. Meu Deus, aleluia. Lá na Páscoa de Moisés, querido, veio um anjo exterminador, querido, mas aqui na Páscoa de Jesus Cristo, à meia-noite, ele declara a ressurreição através da vida de Paulo, na vida de Eutico. Tem ainda, querido, mortos que estão jovens, que estão sendo ressuscitados por Jesus Cristo. Aleluia. Deus ainda ressuscita jovens que morreram. Aleluia. Era na Páscoa. A ressurreição de Cristo, ele ressuscitou o jovem. E ele pode nos ressuscitar. Se você caiu, se você morreu espiritualmente, ele tem poder para ressuscitar você nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia. Não deixa, querido. Não deixa que as coisas te vençam. Não deixa de ser vencido pelo sono. A Bíblia diz que aquilo que te vence, você se torna escravo. Por isso tem gente que é escravo de bebidas, de drogas, porque deixou de vencer. Mas a Bíblia vai nos ensinar, querido, que aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, esse tem vida, e vida com abundância. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa ressurreição. Ele ainda ressuscita sonhos que se perderam, ele ainda levanta aqueles que caíram. Ele ainda é o Todo-Poderoso e sempre vai ser o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Só que a gente precisa voltar a valorizar isso.
A gente precisa voltar como essa igreja que se unia. Não cada um com as suas coisas que precisa fazer. Eu não estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é o que é primordial para você. Se Jesus é primordial, querido, no dia que você precisar dele, você vai ser prioridade dele. Mas no dia, querido, que você precisar dele, se ele não é a sua prioridade, ele vai dizer: os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serão. Está vendo? É a Bíblia, é a palavra. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa, igreja. Jesus é a nossa Páscoa, igreja. Não tem coelho, não tem chocolate, não tem nada que vai tirar isso da igreja. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Ele ainda manda anjo do livramento quando a igreja ora. Ele ainda ressuscita quando a igreja ora. E você sabe o que é mais lindo? Para finalizar, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, a partir do verso 6. Aleluia. Aleluia. A igreja de Corinto estava na semana da Páscoa. O apóstolo Paulo vai dizer, no verso 6, 5 verso 6: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. E a gente celebra essa Páscoa? Olha o 8. Pois, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Aleluia. Celebra, querido, celebra. Celebra o Cordeiro de Deus, celebra Ele. Aleluia. Adora Ele, exalte a Ele. Ele morreu em nosso lugar e o sangue dele ainda nos cobre. Aleluia. Para nos livrar de anjos da morte exterminadores, querido. Ele nos deu livramento, igreja. Ele tirou você da morte. Ele tirou eu da morte. Ele nos tirou da morte. Ele tirou você do mar. Tirou você das drogas. Tirou você da prostituição. Tirou eu da prostituição. E nos colocou, querido, com livramento através do seu sangue na sua presença. Aleluia. Jesus é santo. Jesus é santo. Aleluia. Você vai celebrar a Páscoa agora? Mas celebre da melhor forma. Nunca pode faltar o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Soberano Deus, soberano Deus. Tu és soberano, Jesus. Tu és soberano, Jesus. Nós sabemos, Pai, que a Páscoa lá em Êxodo 12, Senhor, apontava para o Senhor. O Cordeiro Pascal que tomou o nosso lugar. O Santo, o Justo, Deus encarnado, passando pela agonia dolorosa, passando por um julgamento que não era seu, era nosso, Pai. O Senhor trocou de lugar conosco, Jesus. Era você. Éramos nós que éramos para estar naquela cruz, Senhor. A cruz era nossa. Mas o Senhor, papai, tomou o nosso lugar por amor. Obrigado, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Não tem na terra, não tem debaixo da terra, não tem no céu, Senhor.
noite, Senhor. Não tem, Senhor, ninguém que está com um trono mais alto do que o seu. O Senhor é sublime, o Senhor é soberano, o Senhor é santo, Pai. Nós queremos te adorar nessa noite, exaltar o teu nome e dizer-te obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor tem nos dado livramento na nossa casa. O Senhor tem nos livrado de prisões satânicas, Pai. O Senhor também ressuscitou os nossos sonhos. O Senhor ressuscitou os nossos projetos, Pai. O Senhor é a nossa Páscoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não há outro como tu. Se algum jovem nessa noite, Pai, que foi vencido pelo sono, como eu que foi, eu te peço com toda a humildade, Senhor, ressuscita nessa noite. Ressuscita jovens nessa noite, Pai, com o mesmo desejo de antes do primeiro amor, Senhor. Que quando ouvir a música já tinha desejo de dançar. Que quando ouvir uma pregação já tinha vontade de estar na tua presença. Que quando ouvir falar do seu nome, as lágrimas dos olhos vinham, Senhor. Pai, levanta o teu povo, levanta a tua igreja para valorizar aquilo que o Senhor fez, Senhor. Dá o desejo do nosso coração, papai. Não deixa isso se apagar dentro da gente. Não deixa, Senhor. Nos ensina a ser melhor para ti. Nos ensina a ser melhor para o Senhor, papai. Nós queremos ser melhor para ti, Jesus. Oh, Santo, obrigado, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado. O Senhor é a nossa Páscoa. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É por isso que a cruz está vazia. Porque o Senhor está sentado no mais alto sobre o trono. Mas está, Pai, com o coração, com os ouvidos inclinados para ouvir a adoração da tua igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a palavra de Jesus. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, é na tua presença que nós estamos, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Os milagres, os sinais, os prodígios, Pai. As maravilhas do Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é no nosso meio, Jesus. O Senhor é adorado neste lugar, Papai. Aqui o teu trono, Pai, subsiste para o século dos séculos, Senhor. Aqui nós priorizamos a tua palavra, Senhor. Aqui, Papai, nós cremos que somente o Senhor, Papai, é digno de
toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor. Jesus, fica conosco. Abençoa cada um, Pai, que se encontra nessa noite. Abençoa as famílias, Pai. E que a tua marca, Senhor, esteja em todos os corações, Senhor. Que o Senhor ainda dê livramento para o teu povo, Pai. Que o Senhor ainda ressuscite sonhos que foram, Pai, perdidos. E a tua glória reine no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Despede o teu povo em paz, Senhor. Leve-nos para a nossa casa com segurança, Papai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Assim, Papai, nós oramos. E desde já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo reine nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja vitoriosa em Cristo declare: Amém!